Saudações de acordo ao fuso horário. Estamos aqui mais uma vez para a resolução de um dos nossos laboratórios práticos e já estamos na nossa aula de número 9 com o tema como fazer consultas em um Data Warehouse no Microsoft Fabric. Para quem chegou agora no canal, não se esqueça de subscrever, ativar os sinos das notificações e deixar um joinha, um like no canal ou no vídeo, ou seja, no vídeo. Desculpa a redundância. Sem mais delongas, vamos para o nosso laboratório. E aqui estamos dentro do nosso laboratório. E, como sempre, nós vamos ler o que a Microsoft nos diz sobre este laboratório. E o que diz é, no Microsoft Fabric, um Data Warehouse fornece um banco de dados relacional para análise em larga escala. O rico conjunto de experiências integradas ao espaço de trabalho no Microsoft Fabric permite que os clientes reduzam o tempo necessário para obter insights, graças a um modelo semântico facilmente acessível e sempre conectado, integrado ao Power BI no modo direito Lake. E o tempo estimado que nós possamos fazer e compreender este laboratório é de 30 minutos. Mas nós vamos tentar ser sucintos e um pouquinho rápidos para não esgotarmos estes 30 minutos. E sem mais delongas, vamos partir para a criação do nosso workspace, como sempre. Quem não assistiu à primeira aula, corra e assista e verá que é exatamente isto o que tratamos na primeira aula e verás como é fácil a criação de um workspace. Então, vamos avançar para para os passos seguintes e aqui nos diz para criar um workspace, um data warehouse de exemplos ou de examples. Vemos aqui, eu já tenho o meu workspace criado, mas o meu workspace não, desculpa, o meu data warehouse criado, mas eu vou criar aqui com vocês, deixa eu ver se a internet me permite, eu não vou criar aqui, eu vou criar aqui fora das pastas, porque depois vou eliminar este data warehouse, é para verem o que o nosso laboratório nos pediu. Eu já tenho nos favoritos, data warehouse, vou lhe atribuir um nome qualquer, KK, underline, DW. Eu meto DW no final porque eu no princípio, para eu lembrar que é um Data Warehouse. Vou criar, aguardar um pouquinho. Enquanto isto, eu vou ver o que nos pede aqui. Depois disto, ele nos fala na barra de menu à esquerda, selecione criar na nova pasta, ok, que fizemos agora. E depois cria um novo Data Warehouse chamado Sample DWs. Ok. Então ele cria que o nosso Data Warehouse se chamasse este que aqui está. Eu posso copiar este nome e vir aqui. Venho aqui, troco o nome e dou um Enter. Troquei o nome. O nome vai trocar, mudou para Sample DW. Depois ele nos fala, após cerca de um minuto, que a consulta terá criado e assim sucessivamente. E onde é que estes dados vieram? Estes dados vieram aqui, desta aqui, práticas com dados do ambiente. Ok, esses são dados de amostra. Então, nós vamos apertar em criar. Vamos criar. Ele vai criar. Aqui ele já criou o Data Warehouse, criou as tabelas e agora está copiando os dados e depois vai finalizar. Depois disto, nós vamos conseguir ver os dados de uma tabela chamada Date. Espero que já tenha feito ainda, está a copiar. Vamos deixar copiar, vamos ter uma tabela semelhante a esta. Depois disto, nós vamos fazer as consultas. E ele nos diz, no editor de consulta SQL, oferece suporte para Intelligence, preenchimento automático de código real, de sintaxe, análise sintática no lado do cliente e validação.
Ou seja, nós também podemos executar instruções em linguagem de definição de dados, DDL, linguagem de manipulação de dados, DML, e linguagem de controle de dados, DCL. Ok? Vamos ver. Criou. E aqui está criado. E depois, para nós vermos esta tabela aqui, nós vamos aqui nessa seta para baixo, ele vai baixar. Depois vemos em DBO, depois Tables. Temos aqui as tabelas conforme aqui estão. Depois ele pediu para vermos os dados daqui. Eu vou em aqui, visualização de dados. Ok, não é possível exibir os dados. Vamos lá ver. Aqui detalhes. Aqui os dados estão aqui exibidos. E por que aqui não? Detalhes, eu vou ver. Vamos ver o detalhe disso. Mensagem, nível 16, linha, não sei quem, vale nome. Ok. Esse nome está inválido. Então, eu vou buscar para ver se. Ok. Aqui ele está dando uma inconsistência devido ao nome. Eu mudei aqui, mas ele não mudou aqui. Então, o que eu vou fazer? O que? Eu venho aqui. Eu não venho aqui, não. Eu vou aqui. Vou aqui. Aqui está. Eu vou abrir aqui. E o nome continua. Ok. Então, a inconsistência deste nome. Então, eu venho aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou mudar o nome para nós vermos MM. É bom que isso aconteça. 24M. Isso daqui. Não. Underline. DW. Vou dar o Enter. Vamos esperar que o nome mude. É bom que isto aconteça. Vamos tirar isto. E depois eu vou dar um refresh. Refresh. Bom, depois eu venho aqui. Aqui apareceu normalmente. Depois venho aqui. Aqui temos o que nos mostra naquela tabela. É extremamente bom. E aprendemos mais uma coisa. Quando nós criamos o nosso Data Warehouse com o nome principal, com um nome posterior, porque eu já tinha criado com este nome aqui, MMMM underline DW, mas eu depois troquei aqui o seu nome, fez com que os dados, eles não encontrassem os dados, porque havia inconsistência de nome. Parece que o primeiro nome fica encapsulado lá na raiz do nosso Data Warehouse. E quando eu troco aqui, ele simplesmente fica aqui como amostra e não troca na raiz do nosso Data Warehouse. Mais uma coisa aprendida, é com os erros que acabamos aprendendo. E depois ele pede para fazermos uma consulta. Nós vemos aqui para fazer consulta. Vamos fechar isso. Vemos aqui em nova consulta. Vamos fazer isto. Eu vou tirar isto daqui. E vamos fazer a consulta. Aqui um Ctrl V. Que ele nos fala, nós estamos a consultar o nome do mês, o total de viagens, trips é viagens, e aqui o total de receitas. E aplicamos um join para buscar dados da tabela viagem e da tabela date. Ok? Vamos apertar em executar e vamos ver o total de viagens e o total de receitas por mês. Ok? Depois, ele nos pede para fazermos de novo esta consulta, tendo em mente que este laboratório é simplesmente para nós consultarmos os dados em um Data Warehouse, isso também para treinarmos a nossa lógica ou treinarmos o nosso skill em SQL. Estamos aqui de novo em nova consulta, e por isso que é extremamente importante compreendermos os códigos SQL, saber o que estamos a fazer. Aqui nós estamos a consultar o dia o day name, o nome do dia, ou alguma coisa do gênero. E aqui estamos a calcular a viagem ou a duração de viagens por segundo.
mas a média de duração de viagens e aqui a média de distância de viagem da tabela trip e da tabela date, sempre com um join. Vamos executar, vamos ter as duas médias. Temos aqui por nome, ok? Nome de semana, não sei que é semana. Acho que semana. Semana, sim. Tuesday, Saturday, Friday, Sunday. Ok, temos aqui a média de cada semana, mas é o nome do dia. Ok? Depois, vamos ver o que nos pede de novo. E aqui, vamos compreender este código SQL. Vamos colar. Vamos pegar a cidade, o total de viagens. Join. Ok. Vamos pegar o top 10, os top 10 das cidades e o total de viagens. Por cada cidade, vamos ver o top 10 das cidades por total de viagem. Ok? Top 10 não, aqui top. Meter o top 10, mas não apareceu o top 10 não. Deixa eu ver se assim funciona. Não, permanece. Se eu tirar o top, o que acontece? Permanece a mesma coisa. Para isto, nós vamos na tabela Geography, para vermos quantas cidades nós temos. Tables. Eu quero ver quantas cidades eu tenho aqui. Onde? City. Ok, ok. Por isto, mesmo com top 10, só temos Nova York como cidades. Então, por esta razão, só temos aqui. Por esta razão, só temos o Nova York como cidade. Aparecendo aqui como cidade. Por esta razão. Por isso, é necessário nós vermos isso. Se calhar, eu se calhar tinha mais cidades na minha tabela Geography. Mas aqui só está me aparecer uma. Foi necessário recorrer à tabela para eu ver quantas cidades eu tinha na minha tabela. Este é o certo. E aqui vamos verificar a consistência. Ok, aqui nos diz verificar a consistência dos dados é importante para garantir que eles sejam precisos e confiáveis para análise e tomada de decisões. Porque o que estamos a fazer aqui é fazer com que essas consultas que estamos a fazer nos forneçam insights e nós possamos ver inconsistências que nos possibilitarão tomar decisões com base nessas consultas, porque se calhar os dados estão mal formatados, tem algum erro, algum padrão que não bate certo, então precisamos fazer este tipo de varredura. Dados inconsistentes podem levar a análises incorretas e resultados enganosos. Ok, é isto aqui que eu falei. Então, dados que não estejam bem organizados nos levarão a análises incorretas e resultados enganosos, porque os números podem parecer bater certo, mas não estarão batendo certo. Em ambientes de produção, os dados podem chegar com anomalias, como valores fora do intervalo ou erros lógicos. Executar verificação de consistência antes da análise é uma boa prática. Vemos quando os dados estão corretos. Confirmar isto é um resultado útil, certo? Então, para isto, nós vamos utilizar este código aqui para nós realizarmos. Aqui, ele fala, vamos checar as viagens que normalmente têm uma duração longa. E aqui no retorno zero, vamos ver. Executa, vamos ver o que o laboratório diz quando nos retorna zero. Quando o resultado for zero, confirma que há viagens confirma que não há viagens com duração excepcionalmente longa nesse conjunto de dados. Ok, então, como o retornou zero, indica que nós não temos viagens com duração muito longa. Nos ajuda na nossa análise. Nós veremos que, se calhar, nós queremos que as nossas viagens sejam longas e não temos tido viagens muito longas. Então, precisamos ver
o que possamos fazer para nós estendermos as durações das nossas viagens. Quais mecanismos ou táticas vamos aplicar para estendermos as durações das nossas viagens? Depois, aqui, nós vamos checar as viagens com duração negativas. E aqui ele nos diz, o resultado zero confirma que há viagens com duração negativa, caso seja encontrado. E se por acaso retornar zero, então temos viagens com duração negativa. E devem ser removidas. Isso aqui, ok, zero. E o nosso laboratório nos recomenda remover essas viagens com duração negativa. E aplicamos um delete from na table. Trip viagem, where trip duration seconds menor que zero, onde as durações de viagens são negativas. Vamos removê-las. Vamos executar o código e acabamos deletando todas as viagens que são negativas. Depois, aqui nos pede para salvarmos como uma visualização. Primeiro nos pede para executarmos este código. Depois, vamos executar este código. Vamos ver o que vai nos retornar. É a média de viagens e a média de distância por dia de semana. Temos aqui. Depois ele nos fala, modifica a consulta para adicionar o parâmetro where month igual a 1. Isso filtrará os dados para incluir apenas registro do mês de janeiro. A consulta final deve ser semelhante a esta, ok? Copiar isto e vemos aqui, executar. Tá. Depois disso, vamos ver o que ele pede. Seleciona o texto da instrução select na sua consulta. Em seguida, ao lado do botão executar, salvar como visualização. Ok. O que ele nos pede é o quê? Devemos marcar esta toda parte. Vemos aqui em salvar como exibição. Exibição é mesmo visualização. Então, vamos aqui. Depois ele nos pede aqui nome da visualização. Eu vou lhe atribuir o nome de... Eu pensar aqui no nome multimédia. Vou pôr AVG underline trip. Média de viagem. E aperto em OK. Aqui salvou uma nova exibição. E para eu ver isto, venho aqui em Views e tenho aqui a minha visualização AVG Trip ou média de viagem. E no final nos pede para temos uma opção recurso de limpeza e eu vou mostrar como é que isto funciona. Eu vou fechar isto também porque já fizemos aí e venho aqui no meu workspace. Venho aqui em configurações do workspace e venho aqui remover esse workspace se por acaso for apenas o tempo de estudo. Mas como eu já tenho isto aqui dentro da minha pasta de número 9, eu posso excluir, venho aqui, posso excluir esse Data Warehouse, eu venho aqui nos 3 pontos, aguardar um pouco e venho aqui excluir e deleto este Data Warehouse item excluído. Por hoje é isto que tínhamos para mostrar ou para apresentar. Então, hoje simplesmente nós aprendemos como criar consultas ou como consultar um Data Warehouse e nós consultamos isto a partir de código SQL. Isto também serve para tu treinares o teu skill em SQL para ver se as tuas habilidades ainda consegues interpretar os códigos SQL com facilidade. E se por acaso não conseguires entender, deixes no comentário o que faltou para ser esclarecido nesse vídeo e nós posteriormente, ou eu posteriormente, farei um vídeo explicando o passo a passo daquilo que for a tua dúvida ou a dúvida que tu deixares nos comentários. Então, por hoje, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. E se chegou nesta parte ou na reta final, recue o vídeo ou vá à primeira aula que falamos sobre
a criação de um workspace e segue sequencialmente esta trilha. Então, nós ficamos por aqui. Não se esqueça de compartilhar, subscrever no canal, deixar um like e, conforme diz o Ernesto Bartolomeu, que aleno, que abote.